Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos para mais um vídeo aqui do canal, continuando com o tema financeiro. Na semana passada eu fiz um vídeo para a gente conversar sobre algumas dicas sobre a fonte de recursos em nossas vidas. Foi um vídeo assim com dicas bem soltas, né? Eu coloquei bem essa ideia. E hoje nós vamos continuar nessa ideia de dicas bem soltas, tá? Para você que está chegando aqui no canal, que é a primeira vez que assiste um vídeo, eu não costumo fazer vídeos com posição de um astro em 12 signos, um astro em 12 casas. Não é uma abordagem que eu gosto, porque eu recebi algumas perguntas, algumas mensagens e comentários do vídeo anterior que eu havia esquecido de falar sobre o regente da casa 2 na casa 1, na casa 3. Mas na verdade não esquecia, porque não era mesmo a minha intenção fazer um vídeo nesse sentido. Esse tipo de abordagem, né, de planeta nos 12 signos, planeta nas 12 casas, já tem muito na internet. Então vamos fazer alguma coisa diferente, vamos aprofundar. E é importante que vocês tenham claro aqui também que, independente do que a gente fale aqui no YouTube, nada é em nível pessoal, em nível particular. Uma avaliação particular precisa ter em consideração todos os pontos do seu mapa. É feito em um trabalho individual. Então, independente de eu falar sobre posição nas 12 casas ou não, nunca será especificamente para você. O que nós podemos fazer aqui é colocar algumas dicas mesmo para que vocês absorvam o que cabe para vocês. Em alguns momentos vai encaixar, em outros momentos não irá encaixar, tá bom? Vamos continuar com o tema. Hoje nós vamos conversar sobre uma ideia que também me pediram a partir do vídeo da semana passada, que é sobre a riqueza. Quais são os indicadores de riqueza no mapa natal? E antes da gente começar a conversar aqui sobre as questões astrológicas, é preciso entender o que é riqueza e o que é pobreza, né? Porque esse é um tema, junto com muitos outros da vida humana, que é bastante relativo. E também a gente tem que ter claro que as técnicas, os conceitos e características que nós utilizamos na astrologia servem para avaliar um mapa em qualquer região do globo. Por isso, não existe um ponto na astrologia que vai dizer sobre uma condição de riqueza independente de onde você estiver. Para vocês entenderem melhor, pense na seguinte situação. Uma pessoa que vive nos Estados Unidos, por exemplo, em uma condição de classe média, tem um poder aquisitivo, tal, e se ela migra para uma outra região do globo, por exemplo, um país pobre da África, com essas mesmas condições, ela é considerada rica. O poder de compra dela é muito maior do que das pessoas que vivem ali. E por isso essa ideia da riqueza, ela depende de fatores econômicos, socioculturais, depende da época em que o nativo vive. Então, ela é relativa a muitas coisas ali do entorno, tá? O que nós vamos investigar, então, pelo mapa natal são as condições de abundância, de facilidade para se ter dinheiro, ou de dificuldade dentro do contexto onde você vive. Isso é realmente importante, ok? Para iniciar as nossas dicas astrológicas, nós vamos manter a nossa atenção na casa 2 novamente, porque é ali que está expressa toda a questão material do nativo, as condições de riqueza ou de pobreza, a maneira como ele administra os recursos, as posses, as coisas que ele compra, né, o poder de compra, é tudo ali. A gente tem outras casas que derivando, trabalhando com o conceito de derivação, podem representar a entrada de recursos, como a gente já viu também no vídeo passado, tá? Mas então a nossa atenção fica ali na 2. E primeiro nós vamos investigar quais são as condições que representam maior facilidade para a abundância. De novo eu coloco para vocês, em letras maiúsculas e com aspas ali do lado. Não são regras, são dicas, porque novamente eu digo que independente do que a gente coloque aqui em canal do YouTube, não só eu, mas qualquer astrólogo, não estamos dizendo especificamente para o seu mapa, porque para isso precisaria fazer uma avaliação do mapa como um todo, tá? Então não são regras, são dicas, ok? A riqueza, ela está relacionada ao quê? Aos astros que têm mais poder, mais característica de abundância. Bom, a casa 2 pode ter planetas posicionados ali na casa 2 e ela sempre terá um planeta, um astro que é o regente da casa, que é o senhor da casa. Se esse planeta, esse senhor da casa, estiver posicionado ali na própria casa 2, ele tem mais facilidade para lidar com os temas da casa. Ele está na casa dele.
ele vai fazer o jogo do dinheiro da maneira como ele quer. Mas só isso não vai representar uma abundância, porque nós temos astros que não têm sozinho característica da abundância. Por exemplo, o Saturno, ele representa o oposto da abundância. Então, eu posso ter o Saturno em Capricórnio ou o Saturno em Aquário na casa 2, ele não necessariamente está representando abundância, mas também não necessariamente está representando pobreza ou adversidades. Ele está indicando que esse planeta está no comando das condições da vida do nativo no tema do dinheiro, tá? Agora, ele tem poder para fazer a coisa acontecer. E qualquer astro que tenha relação de dignidade com a cúspide da casa 2, o grau exato da casa 2, é um regente da 2. Lógico que o principal é o planeta que rege o signo, né, que tem domicílio no signo que está na cúspide, mas o planeta que tem exaltação também tem um certo poder. Os 3 planetas que regem a triplicidade também terão um certo poder sobre o tema. O planeta que rege o termo, o que rege a face, ou seja, eles são regentes da casa 2 em uma escala que começa do domicílio e termina ali na face. Então, o domicílio tem mais poder, controle sobre os temas da casa 2, tá? Quando ele está posicionado ali, há uma, vamos dizer, não é uma facilidade para a abundância, mas há uma naturalidade para as coisas acontecerem. Agora, existe também planetas com características benéficas, positivas, que representam a abundância, que se estiverem posicionados na casa 2, facilitarão bastante esse tema. O primeiro de todos é o Júpiter, o benéfico maior, o grande benéfico. Ele por si só já tem um tema relacionado à prosperidade. Quando o Júpiter é posicionado na casa 2, ele facilita essa questão da posse, da aquisição e tal. Não sozinho, depende de um contexto, mas esse já é um dos indícios. E especialmente se o Júpiter na casa 2 estiver posicionado em um signo que ele tem domicílio, ou que ele tem exaltação, ou que ele seja o regente da triplicidade, ou seja, ele vai ter condições de fluir um pouco melhor. E Vênus pode funcionar também nessa condição de gerir ou de produzir posses e recursos para o nativo. Tanto Vênus como Júpiter podem funcionar num potencial mais benéfico ou menos benéfico. O Júpiter, ele é caracterizado como um astro diurno, é uma das características principais do Júpiter. E em um mapa diurno, que é um mapa diurno? Um mapa que a pessoa nasceu durante o dia, enquanto o Sol brilhava no céu. Então, nesse mapa diurno, o Júpiter posicionado na casa 2 não tem um potencial tão grande de benefício. Mesmo que ele esteja posicionado no próprio domicílio, na exaltação, ele não está num potencial total de benefício dele, tá? A gente tem uma escala para entender esse potencial. Então, se ele é um astro diurno, o ideal é que ele esteja sempre na mesma seita do mapa que o Sol, porque o Sol é o luminar diurno, é ele quem dita a seita do mapa, é ele quem dita se o mapa é diurno ou noturno. Se o Júpiter está posicionado na casa 2, mas a pessoa nasceu durante a noite, a madrugada, antes do Sol nascer, por exemplo, ele funcionará num potencial de maior benefício. Se ele estiver, então, nessa condição e ainda estiver no domicílio ou na exaltação dele, ele tem mais poder para gerar abundância e prosperidade, ok? Com a Vênus é o contrário, porque Vênus é um astro noturno. Então, sempre ela vai funcionar em condições de mais benefício se ela estiver na seita oposta do Sol, porque o Sol é diurno. Então, em um mapa diurno, a Vênus posicionada na casa 2 tem um potencial mais benéfico do que em um mapa noturno, porque no mapa noturno o Sol está abaixo da linha do horizonte, exatamente ali onde a casa 2 está, né? E a Vênus, então, nessa condição não tem tanto benefício. Além do regente da casa, da posição dos benéficos na casa 2 para gerar a abundância, nós temos também algumas fortunas, como nós dizemos na astrologia. Quais são essas fortunas? O primeiro, considerando o eixo nodal, é o nó do norte ou a cabeça do dragão. Essa ponta do eixo é considerada como benéfica, da natureza de Júpiter e Vênus,
Pode gerar uma certa abundância para a vida do nativo. Mas os nodos lunares, eles não têm uma condição de permanência, eles são relacionados aos eclipses, então são momentos esporádicos. Eles falam de situações de melhoria, principalmente o nó do norte, e de abundância e prosperidade, que são momentâneas. Acontece e volta para a mesma condição, tá bom? Outras fortunas que nós temos principais são lotes, né? Então, nós temos 2 lotes bem importantes, o lote da fortuna e o lote do espírito. Alguns chamam de parte da fortuna e parte do espírito. O lote da fortuna é o lote relacionado à lua e às coisas materiais, à abundância que vem por meio do trabalho, das condições que você gera, do esforço material. Então, ter o lote da fortuna na casa 2 é uma fortuna interessante para as questões de abundância material. E o lote do espírito, que é um tanto diferente, ele já tem uma relação, ele é derivado das condições do sol. E o lote do espírito, como diziam os antigos, significa algo que vem além da produção do esforço do nativo. Vettius Valens dizia que era aquilo que vinha por meio da maquinação espiritual. E a gente pode associar isso com uma certa sorte ou proteção dos deuses, enfim, né? Ou Dharma, quem segue uma linha mais oriental. Ter então o lote do espírito na casa 2 pode representar um pouco dessa aquisição de prosperidade em um determinado momento da vida. Mas o lote do espírito, ele tem muita relação com as coisas mais subjetivas da vida, com a felicidade, com as coisas que estão mais relacionadas à mente, propriamente, não tanto com a vida material. Ainda assim, ele traz alguma abertura, tá? Então, para as questões de prosperidade, nós temos esses pontos principais. Mas também, se qualquer astro posicionado na casa 2 ou o próprio regente da casa 2 estiver em um aspecto de trígono com a Vênus ou com Júpiter, facilita o jogo também, tá? Para encontrar prosperidade na vida. De todos esses, eu diria que ter o Júpiter na casa 2 é uma porta interessante. Não é sempre que se tem o Júpiter na casa 2 que vai ter uma abundância, depende da conjuntura toda do mapa, mas é um caminho interessante, né? Agora, ao contrário, para as adversidades com o dinheiro, né? O que nós podemos ter? O regente da casa 2 ou astros posicionados na casa 2 que estejam em debilidade, a debilidade do exílio, do detrimento, né? Ou na queda também, ou ainda se estiverem peregrinos, sem nenhuma dignidade, tá? Nessa condição, o astro não tem uma facilidade, uma normalidade para fazer as coisas da casa 2 fluírem, mas só isso não significa adversidade, porque pode-se ter o Mercúrio como regente da casa 2 posicionado em peixes, por exemplo, que é tanto o exílio como a queda, mas a pessoa pode achar fontes além do habitual, recursos, maneiras diferentes das tradicionais para conseguir dinheiro, ou seja, ao invés dela trabalhar em uma empresa, ao invés dela ganhar dinheiro por meio de um salário, né, que vem por condições de registro em carteira, tal, ela pode gerar recursos por várias fontes, né, dá uma mobilidade grande, tá bom? Agora, ter o Marte e o Saturno, que são os astros considerados maléficos na casa 2, não é interessante para as questões materiais, porque eles por si só têm uma característica maléfica. O Marte, destruidor, o fogo que queima, destrói, vai gerar adversidades. E o Saturno que mingua mesmo, ele fala de precariedades, de poucas fontes, de dificuldade propriamente. Mas assim como nós conseguimos medir o benefício dos astros benéficos, nós também conseguimos medir o malefício dos astros maléficos. Neste caso, o Saturno é um astro diurno, e para que ele esteja numa condição menos maléfica, o ideal é que ele esteja no mapa posicionado na mesma seita que o Sol, ou seja, em um mapa noturno, o Saturno na casa 2 é menos maléfico. Ok? Já no mapa diurno ele tem um pouco mais de malefício. E com Marte no sentido oposto. O Marte funcionará menos maléfico no mapa na casa 2 se o mapa for diurno, ou seja, se você nasceu durante o dia. Se você nasceu durante o dia e tem o Marte posicionado na casa 2, ele não é tão maléfico como se você tivesse nascido durante a noite, tá? Porque ele é um astro noturno, o ideal é que ele esteja sempre na seita oposta
ao Sol, ok? Bom, e assim também como nós temos as fortunas facilitando o processo da prosperidade, o oposto acontece na casa 2, gerando dificuldades, né? Quais dificuldades? O nó do lunar sul, por exemplo, na casa 2. Porque se o nó do norte é o nó do crescente relacionados aos benéficos, o nó do sul é o nó do decrescente relacionados aos maléficos. Mas da mesma maneira, ele tem um efeito temporário. Ele não fala de uma permanência nas dificuldades e nas adversidades. Então, ter o nó do sul na casa 2 pode representar algumas fases difíceis da vida, mas não necessariamente a vida inteira com muitas dificuldades, tá? Além disso, se houver uma estrela fixa de um potencial muito maléfico em conjunção com um planeta na casa 2, também não é legal para o tema, né? Pode representar alguma adversidade, tá bom? E os aspectos desafiadores aos maléficos. Qualquer astro que esteja na casa 2 ou o planeta regente da casa 2 em quadratura ou em oposição a Marte e a Saturno, vão representar algumas dificuldades para que o nativo atraia a abundância, para que ele gere a abundância ao longo da vida. Às vezes são condições do próprio ambiente, onde a pessoa vive, que são precárias, tal, ou em alguns momentos mesmo a dificuldade do nativo em produzir recursos e abundância, certo? Então, para esse tema de abundância, dificuldades e desafios com dinheiro, a gente tem essas principais questões para observar. E como eu disse para vocês, aí no mapa particular, que é um universo particular, esses pontos eles vão se relacionando com outros pontos do mapa, podem aplicar e receber aspectos de outros astros, ter outras condições que pode representar um pouco mais de facilidade ou dificuldade, posição por casa, por exemplo. O mais interessante é que o regente da casa 2 esteja posicionado em uma casa angular, na 1, na 4, na 7 ou na 10, especificamente na 1 e na 10, melhor ainda na 10, porque vai colocá-lo em evidência, então pode ajudar no processo de aquisição de recursos. Agora, ao contrário, se o regente da casa 2 estiver em uma casa cadente, na 3, na 6, na 9, na 12, não é tão legal porque essas casas não são produtivas, elas não levam tanto a crescimento. É lógico que a gente tem como também observar essas casas como questões derivadas, como nós fizemos na aula anterior. Por isso que não é tão simples lidar com alguns conceitos da vida humana dentro da astrologia numa abordagem muito genérica, mas fazemos o possível, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, então, ok? Eu deixo um abraço para todo mundo, curtam e compartilhem, se inscreva no canal se você não for inscrito, para receber aí as notificações de quando eu posto os vídeos. Deixo um abraço para vocês e até nosso próximo vídeo. Até mais!